Final de ano! E a gente sempre escuta aquela velha história, né? Ah, vamos tentar tirar algo de bom do ano que passou, né? Mas é difícil a gente tirar algo bom quando a gente tá no meio do furacão, né? É difícil a gente enxergar um ponto positivo quando a gente tá sofrendo, quando a gente tá inseguro, quando a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente tá com medo, né? É muito difícil enxergar isso. Mas eu queria contar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho mais da minha história. Por quê? Porque quando a gente ouve histórias, a gente abre um espaço aqui dentro pra gente enxergar de uma outra forma uma situação, né? De repente você ouvindo alguma coisa, isso te desperta alguma coisa, você fala assim: "Ah, talvez realmente se eu pensar dessa forma, pode ser que eu me sinta melhor". Então, por isso que eu vou compartilhar aqui, né? Mas muita gente já sabe, mas para quem não sabe, há mais ou menos 5 anos atrás, eu tive a minha primeira suspeita de câncer. Né? Eu estava fazendo um exame de rotina, fui fazer um exame de rotina num médico novo, num consultório novo, com tudo novo, não conhecia nada. Então eu cheguei no médico, olhei para ele, me assustei, porque, né, natural, assim, tipo, cara, eu vou tirar a roupa na frente de um cara que eu não conheço, assim, não tem intimidade nenhuma. É uma situação muito desconfortável. E aí, ele lá, tipo, eu tô lá deitada, o cara apertando o meu peito, de repente ele fez uma careta, assim, tipo, meu mundo acabou ali. Na hora que ele fez essa careta, ele não falou nada, mas na minha cabeça, aquilo já estava escrito sentença de morte. E aí você vai falar assim: ai, nossa, que exagero. A nossa mente, ela é exagerada. Talvez você não preste atenção, mas a sua mente está o tempo todo criando cenários. E os piores cenários. Por quê? Porque isso é um mecanismo de defesa. Né? Eu vou criar os piores cenários aqui, porque se acontecer o pior cenário, eu estou preparada. Isso é um mecanismo de defesa que a gente tem. Só que o problema é quando a gente deixa a nossa mente dominar a gente, que foi o que aconteceu comigo. O médico não falou nada, mas a minha mente me trouxe os piores cenários. Fui no Google, pesquisei, fui ver as piores coisas, como é que é tratamento, quimioterapia e e meu cabelo vai cair, será que eu vou morrer? Meu Deus, vou ficar magra e tal. Foi horrível. A minha mente começou a me trazer histórias do fulano de tal e da novela e não sei o que. Só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. E naquele momento, na minha cabeça, a melhor coisa que eu podia fazer era ficar quieta. Por quê? Porque eu pensava, né? Por que eu vou contar pra minha mãe e pro meu pai isso? Eles vão conseguir me ajudar? Eles vão enfiar a mão aqui, tirar qualquer coisa que tem aqui dentro e eu vou ficar bem? Não. Eles só vão ficar preocupados. O meu irmão só vai ficar preocupado. E eu vou ficar mal porque eu vou deixar eles preocupados. Essa era a forma que eu pensava naquele momento. Então, para não deixá-los preocupados, para não deixá-los mal, o que eu fiz? Guardei tudo aqui. Não contei para ninguém. Não contei para amigo, para ninguém. Como eu guardei tudo aqui, era a minha mente maluca, com a minha mente maluca, criando coisas malucas o tempo todo, 24 horas por dia. Eu tava lá, conversando com as pessoas, mas aqui dentro tava assim, ó. Câncer, 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 você pode estar com câncer, você vai morrer, meu Deus do céu, quimioterapia, seu cabelo vai... A minha mente ficava assim. E se você observar, pode ser que você encontre uma situação não igual, claro, né? Mas uma situação onde a sua mente ficava falando só coisa ruim pra você. E você deixando, e você ouvindo, e você aceitando esse conteúdo ruim que a sua mente está te trazendo pra te proteger pro pior cenário. Mas isso é muito fantasioso, né? Porque se a gente for parar pra pensar, por mais que a gente pense nas coisas horríveis que podem acontecer, quando a coisa acontece, ela não chega aos pés daquilo que a gente pensou. A nossa mente é muito cruel e a gente acredita. Então eu fui pro inferno. Eu passei o inferno. Eu não dormia de noite. Eu sempre fui muito magra, né? E eu sou pequena, então a minha estrutura óssea é pequena.
Mas eu emagreci absurdo, eu não tinha brilho, no olho, eu não tinha alegria de viver. Eu não tinha vida. E do momento que eu recebi a notícia da possibilidade, até o momento que eu fiquei sabendo que não era nada, né? Durou um mês. E aí eu ia, fazia exames e tal. E esse um mês, pra mim, foi uma eternidade. Foi horrível. E eu já pesquisava histórias de pessoas que tiveram câncer e não sei o que. Foi horrível. Eu fui pro inferno. Eu me sentia sozinha. Eu não queria falar com ninguém, então eu me isolava. Eu só pensava coisas ruins. Isso me afundou. Foi muito difícil. Mas eu sobrevivi. E passei por isso. E olhando pra isso, quando eu penso assim, fala, cara, que viagem, né? Que exagerada, porque por pior que seja, eu não precisava estar sofrendo antecipadamente. Hoje, olhando lá para trás, eu falo isso, com a cabeça que eu tenho hoje, mas lá atrás, a melhor coisa que eu podia fazer para mim era pesquisar sobre isso, porque eu queria me preparar para uma notícia ruim. E só que eu não percebia que eu estava me afundando cada vez mais. E a gente faz isso muitas vezes, a gente se afunda, porque a gente está buscando enxergar coisas ruins, pesquisando notícias ruins. A gente está criando isso pra gente o tempo todo. E quando eu estava passando por essa situação, um dos pensamentos que eu mais tinha era assim, gente, se eu morrer amanhã, eu vou ter orgulho da pessoa que eu sou? Eu vou ter orgulho da forma como eu tô vivendo a minha vida? E não, eu não ia ter orgulho. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Eu não ia ter orgulho. Porque os meus interesses eram muito pequenininhos pro meu potencial. Potencial que todo mundo tem, que todo ser humano tem. Potencial de pensar, de imaginar, de criar, de fazer, de conquistar. Só que eu não enxergava que eu tinha esse potencial. Eu só queria sair, beber, conhecer gente, ir pra festas, acordar no dia seguinte, trabalhar. Aí sai do trabalho, vai beber, aí depois vai trabalhar. E era isso que eu enxergava. Era essa vida que eu enxergava pra mim. Então era dessa forma que eu escolhia fazer as coisas. Era dessa forma que eu me posicionava. E quando eu tava na bosta, quando eu tava arrasada, que eu dormia de tanto chorar, que eu ficava até cansada, eu tava refletindo sobre isso. Eu falei assim, caramba, né? Que coisa, entre milhões de espermatozoides, fui eu que sobrevivi. Eu entrei na barriga da mamãe, eu passei 9 meses dentro do corpo de outra pessoa, eu cresci, eu vim pra vida, eu tô aqui pra isso? Pra me limitar em bebida, festa e trabalho num negócio que eu não quero? Peraí, não. E aí eu comecei a mudar a forma como eu me posicionava. Só que eu só comecei a mudar a forma como eu me posicionava quando tudo acabou. Quando eu soube que não era nada. Quando o médico virou pra mim e falou assim, não é nada não, tá tudo bem. Desse jeito. Aí eu levantei e falei, tá bom, obrigada. Eu nem acreditei. E depois que eu soube que tá tudo bem, eu falei assim, caramba, eu passei por isso. Eu passei por essa situação. E eu não desisti. Se eu realmente tivesse doente, eu acho que eu ia ser a minha maior pesquisadora, eu ia estar sabendo tudo sobre isso. Eu ia estar tentando entender o que está acontecendo, porque o tanto que eu tentei entender. Só que, infelizmente, a forma como eu me posicionei diante da situação como uma vítima que não tinha poder nenhum. Mas, na verdade, a gente tem poder. E o poder não é poder sobre o outro, não é poder de dinheiro, é poder de como a gente se enxerga. Porque como a gente se enxerga muda tudo. Depois desse episódio eu comecei a me enxergar como um ser pensante.
como um ser capaz, como um ser que, diante de um desafio, vai pesquisar, vai tentar entender o que está acontecendo, como um ser que reflete sobre si mesmo e sobre seu próprio potencial. Eu tô falando que passar por esse desafio, por esse susto, foi bom? Não. Não confunda as coisas. Eu não tô falando que isso foi bom. Isso aconteceu. Eu sofri pra caramba. Eu me acabei. E não tem nada que vá fazer com que isso apague. Porque não tem como eu falar assim, isso não aconteceu, tá tudo bem. Não tem como, isso aconteceu. Eu sofri. A diferença é, eu reconheci e acolhi a minha dor. Eu reconheci e acolhi o meu medo. Porque se eu realmente estivesse doente, quem ia ter que estar do meu lado era eu. Só que a gente não consegue enxergar isso quando a gente está passando pela situação. A gente consegue enxergar isso depois. Quando a gente ainda faz um esforço, um exercício de tentar entender. Só que quando a gente consegue enxergar que a gente é capaz de passar por uma situação assustadora, quando a gente consegue enxergar que a gente é mais, muito mais do que a situação assustadora, porque a gente passa por ela, ela vai embora, em algum momento ela vai embora e a gente vai continuar. A gente começa a sentir uma força, a sentir um poder que tá aqui dentro e que ninguém tira de você. A experiência de passar por um momento difícil, ninguém tira de você. E por mais que você tenha errado, por mais que você tenha feito bosta, pelo menos você aprendeu como não fazer e você nunca mais faz dessa forma. Eu quis contar essa história porque hoje tem 5 anos que isso aconteceu, né? E eu venho constantemente trabalhando isso. E eu venho constantemente buscando melhorar, porque foi naquele momento, durante as minhas reflexões de madrugada sem dormir, que eu parei pra pensar e falei assim, cara, não é possível que eu vim pra esse mundo pra ser só isso. Eu tenho que ser mais, tem que ter mais aqui dentro de mim, porque senão não faz sentido eu estar aqui. E quando a gente começa a olhar para tudo que a gente tem aqui dentro e começa a reconhecer que a gente é capaz, que a gente é forte, que a gente consegue sobreviver apesar dos desafios, a gente começa a ganhar uma força. E não tem preço. Você sentir orgulho de você, você sentir orgulho da sua história. E não é um orgulho da boca pra fora, é sentir que você sobreviveu. Faz toda a diferença, isso te dá força pra continuar. Então, a reflexão que eu quero trazer é assim, o ano de 2020 foi uma bosta? Foi? Quantas pessoas morreram? Quantas famílias se perderam? Quanta gente ficou desempregada? Foi uma bosta, foi horrível. Dá pra falar que não aconteceu? Não. Dá pra falar que não teve dor? Não. Mas a gente sobreviveu. A gente tá sobrevivendo e a gente tá tendo que se adaptar e a gente tá conseguindo se adaptar da forma que dá. Da forma que dá. Mas a gente tá conseguindo, a gente tá levando, a gente não tá desistindo. Então, se tem alguma coisa que você pode tirar do ano de 2020, é você olhar pra você e reconhecer o quanto você foi foda nesse ano. É reconhecer o quanto você foi incrível esse ano, por pior que tenha sido. Você podia, pelo menos, ter desistido, você podia ter dado um tiro, você podia ter se matado, você podia
fazer 1 milhão de coisas. Mas você continuou seguindo, vivendo, acordando todos os dias, levantando da cama e indo pra vida. Reconheça isso. Tenha orgulho de você. Tenha orgulho do ser humano que você é. E a partir do momento que você tem orgulho de você e você reconhece que você é muito mais do que o desafio que você está passando, você se posiciona de uma forma diferente diante da vida. E as coisas começam a fluir de uma forma diferente também. É fácil? Não. Mas é possível. Exige um esforço, sabe por quê? Porque a gente não está acostumado a reconhecer o nosso valor. Então exige um esforço, porque é algo novo. Mas é possível. É com muito amor que eu compartilho essa história. É com muito orgulho que eu compartilho essa história. E é com muito, muito, muito amor que eu desejo a você um ótimo 2021. Apesar de todos os desafios, você é incrível. Acredita nisso. Um beijo. Tchau, tchau.